Com Milton Leite, o Wagner Villaron, o André Hernan também está por lá, sobre a derrota do Corinthians. Não é um resultado irreversível, mas é que a gente desacostumou de ver o Corinthians perder em Libertadores. Vai lá, perdeu para o Tijuana já nessa Libertadores, mas na outra foi campeão invicto. E a gente sempre tem a expectativa de ver o Corinthians, mesmo quando perde, jogando bem. Será que dessa vez perdeu jogando bem? Sim ou não? Milton, Villaron, boa noite, amigos. Olá, Lino, um grande abraço para todo mundo aí ligado no Sport TV News. Acho que o Corinthians, né, Villaron, deu uma controlada no jogo até o momento em que tomou o gol, né? A partir do momento em que toma o gol, a apresentação do Corinthians foi uma tragédia, né? Quer dizer, foi uma sequência de erro de passe, de bola sendo jogada para a lateral, de bola sendo entregue de graça para a equipe do Boca Juniors, tirando a bola na trave do Guerreiro, que depois o Paulinho isolou, que foi o único bom lance do time no segundo tempo. O time, a partir do gol, realmente se desarticulou completamente, né, Villaron? Completamente. Boa noite a você. Lino, amigos do News, um grande abraço. Respondendo diretamente a sua pergunta, Lino, perdeu e jogou mal. O Corinthians, há muito tempo, a gente citava até durante a transmissão, há muito tempo a gente não viu o Corinthians reagir tão mal a um gol sofrido como o Milton falou. O time completamente desarticulado, perdeu posse de bola, perdeu toque de bola, errando muitos passes, enfim, um comportamento atípico ao que a gente está acostumado a ver do Corinthians. Claro, o resultado é reversível? Absolutamente reversível, não tem dúvida em relação a isso. Mas pelo contexto do jogo, a gente viu aqui um Boca Juniors longe da tradição do bom futebol, da força do Boca. O melhor jogador do Boca hoje, sem dúvida nenhuma, é a sua torcida, que lotou a Bomboneira aqui e fez a tradicional pressão. Então, diante desse adversário, historicamente, que não condiz tecnicamente com a história do Boca, o Corinthians perdeu sim, principalmente no primeiro tempo, quando conseguiu controlar o ímpeto, a pressão do Boca. O Corinthians poderia ter saído daqui com uma vitória. E é curioso, né, que o time tenha sido tão passível em relação a essa coisa do empate, né? A sensação que deu que o time veio aqui para empatar e estava buscando esse empate. Mesmo quando o jogo estava controlado, ele nunca foi um time de se arriscar muito, de sair muito para o jogo, né? Popularmente, Milton, eu diria o seguinte, eu acredito que o Corinthians pensou pequeno. Eu acho que o Corinthians, claro, tem que respeitar muito o Boca, a tradição do Boca, 6 vezes campeão da Libertadores, a mítica da Bomboneira, tudo isso é verdade, tem que ser respeitado. Mas tecnicamente, com bola no pé, o Corinthians poderia ter usado mais, pressionado mais. Eu, sinceramente, claro, é fácil falar, mas pelo que a gente viu do contexto do jogo, do cenário do jogo, achei que o Corinthians pensou pequeno hoje. Você acha que é uma situação muito complicada, porque a gente não pode esquecer que o Corinthians vai ter um jogo contra o São Paulo no próximo domingo, uma derrota pode até dar uma tumultuada um pouco no ambiente, aí ele fica uma semana sem ter muita coisa e vai depender se vai ou não para a final do Campeonato Paulista, para aí na sequência ter o jogo de volta contra o Boca Juniors. Como é o tamanho, para repetir a pergunta que o André fez ali embaixo, qual é o tamanho desse prejuízo? O tamanho é grande, só que se a gente analisar o histórico recente, e o que eu chamo de histórico recente é o ano passado, quando você pega 2 derrotas marcantes do Corinthians, que foi no Paulista contra a Ponte Preta, e no jogo anterior ao embarque para o Mundial, quando o Corinthians perdeu para o São Paulo, um clássico, exatamente contra o São Paulo que vai ter agora, o Corinthians reagiu bem a essas derrotas, o Corinthians se reestruturou, acendeu, parece que a luzinha de alerta ali acendeu e o time começou a jogar. Creio que a expectativa da torcida é que esse jogo, essa derrota, mas principalmente a forma ruim como o time jogou, sirva para despertar esse alerta mais uma vez e o Corinthians, quem sabe, seja o marco de mais uma arrancada. O Villaron. Muito bem, nós estamos revendo aí o gol do Boca Juniors, né, Lino? E vale lembrar que o jogo é daqui 15 dias, portanto o Corinthians ainda tem semifinal da Paulista no meio. Se ganhar do São Paulo, vai ter a final, o primeiro jogo da final, antes de enfrentar o Boca Juniors e precisa fazer uma diferença de 2 gols jogando no Pacaembu, Lino. E a gente está analisando o Corinthians, vendo até alguns problemas no Corinthians. Vamos falar a verdade, esse Boca aí não é nenhum bocão não, né? O Boca está muito diferente do Boca que a gente está acostumado a ver, do poderio que normalmente tem um Boca. Não é um Boca com essa força toda, a gente já restabelece contato com o Milton e com o Villaron, tá tudo ok? Conseguiu entender minha pergunta, Villaron, Milton? Sim. Sim, eu diria para você que não é um Boca, é um meia Boca, né? Porque é um Boca muito frágil tecnicamente, né? Não condiz, não é um time que condiz com a história do Boca. Até por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Poxa, mas o jogo foi na Bomboneira, foi na casa do Boca.
É verdade, a gente considera tudo isso. Mas o Corinthians é um time melhor, tecnicamente, do que o Boca. É um time mais estruturado, mais organizado. O Boca só tinha jogada pelos lados. A gente destacou isso várias vezes durante a transmissão. Ah, não contou com o Riquelme. É verdade. Mas não tinha variedade de jogadas. Era pelos lados, cruzando bola na área. Foi assim até que saiu o gol do Boca. Então, diante desse adversário, desse time do Boca atual, o Corinthians poderia, sim, chegar aqui e arrancar uma vitória ali. É até um ponto de vista positivo, porque tinha um tempo em que ir para a Bomboneira e perder de 1-0 para o Boca era um resultadaço. Dava um monte de esperança para o jogo da volta. E a gente está lamentando que o Corinthians tenha perdido essa partida. Pode ser um bom indicativo para o jogo da volta.